No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Augusto Carvalho, amado e respeitado cidadão da cidade de Vila das Flores, no estado de Santa Catarina, despediu-se deste mundo aos 80 anos de idade. A notícia fez eco em todo o país, um homem dedicado ao serviço da sociedade até seu último suspiro. Antônio Augusto nasceu na Vila das Flores, filho de humildes pais que trabalhavam na agricultura. Desde pequeno, demonstrava uma inteligência inata e uma paixão pelas ciências naturais. Aos 10 anos já era conhecido em toda a região por suas habilidades em entender e classificar as plantas e animais locais. Era ele quem os caminhoneiros chamavam para identificar o que havia parado na estrada, e também quem os médicos consultavam antes de tomar decisões sobre tratamentos para pacientes em situação grave. Com 17 anos, ingressou no curso de Biologia pela Universidade Federal do Paraná, onde se destacou por seu desempenho acadêmico e sua disposição a auxiliar os colegas em dificuldades. Em 1965, graduou-se com louvor, tendo sido selecionado para continuar seus estudos no exterior. No ano seguinte, partiu para os Estados Unidos, onde concluiu mestrado e doutorado em Biologia pela Universidade de Stanford. Sua dissertação sobre a flora da região do Pantanal levou à publicação de vários artigos científicos, tornando-se referência para estudiosos de todo o mundo. Em 1970, Antônio Augusto retornou ao Brasil com uma proposta de trabalho de sonho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionar biologia e pesquisar a fauna e flora local. Nos 30 anos seguintes, ele transformou a Faculdade de Ciências da instituição em um polo educativo e científico de referência nacional, treinando muitos dos principais cientistas do país. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 2017, o presidente da República lhe entregou o título de cidadão honorário em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento científico e educacional do país. Mas além da vida acadêmica, Antônio Augusto foi também um homem de família e coração grande. Casado por mais de 50 anos com a amada Maria Fernanda, teve 3 filhos e 4 netos, todos eles orações para ele no céu. Aos domingos, ele gostava de ficar na varanda da casa, olhando para o jardim e ouvindo a rádio de pilha. Era comum ver o velho senhor cortar lenha no quintal ou cuidar das flores que amava tanto. Em 2018, sofreu um golpe que o deixou paralisado em uma cadeira de rodas. Mas a vontade de continuar vivo e a paixão por seu trabalho lhe permitiram superar essa dura experiência. Morreu com a música de sua vida tocando, e a vida de tantos outros mudou pela presença dele aqui entre nós. Será lembrado como um mestre, um pai amado e um cidadão exemplar. Sua paixão por natureza, seu espírito de serviço e sua sabedoria são legados que vivenciarão para sempre no coração daqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Como ele era lembrado em rádio, televisão e jornal, Antônio Augusto Carvalho foi um verdadeiro exemplo de dedicação à vida, ao trabalho e à família. Sua saudade permanecerá com nós por muito tempo. No funeral, 2 dias atrás, a Igreja Católica celebrava uma missa em sua memória, e o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua homenagem. Elza Gomes, a mulher querida e respeitável da pequena vila de Nova Aurora, em Minas Gerais, faleceu ontem à tarde com 75 anos de idade, rodeada por sua família e amigos. Ela nasceu no povoado de Vale Verde em 1945, filha de humildes pais agricultores. A sua infância foi marcada pela amizade com a natureza, passeando pelos campos e cuidando das flores que cresciam à volta da casa. Aos 17 anos, Elza se mudou para a cidade de Belo Horizonte, onde estudou enfermagem no prestigioso Instituto das 5 Chagas.
Ela se tornou uma técnica de enfermagem talentosa e dedicada, trabalhando em alguns dos hospitais mais difíceis da região, sempre defendendo os pacientes mais carentes e desamparados. Em 1965, Elza casou-se com o amado João Gomes, um jovem agricultor que ela conhecera enquanto trabalhava em um posto de saúde do sertão mineiro. Juntos, a dupla construiu uma vida feliz e próspera na pequena vila de Nova Aurora, plantando inúmeras árvores e cuidando de sua comunidade. A tragédia chegou em 1992, quando um terrível acidente de carro custou a vida do filho mais novo da família, Daniel. Mas Elza recobrou-se rapidamente e retomou seu trabalho com vigor renovado, se consagrando à proteção dos pacientes em estado crítico e tornando-se uma referência na sua área. Elza Gomes também foi uma dedicada leitora de romances clássicos brasileiros, sempre carregando um livro nas horas vagas ou enquanto esperava os pacientes no hospital. Ela aprendeu a bordar em crochê com a mãe e passou a criar roupas para os pobres da vila. Em 2015, aos 64 anos, Elza recebeu o Prêmio Jabuti em Literatura por sua obra Caminhos de Vida, uma biografia inspirada na vida de suas pacientes. A obra foi amplamente elogiada pela crítica por sua prosa simples e a empatia demonstrada pelas histórias das mulheres que Elza conheceu ao longo dos anos. Aos 70 anos, após ter sobrevivido a um infarto, Elza decidiu se aposentar e dedicar-se às flores, cultivando orquídeas no quintal de sua casa. A jardineira tornou-se uma referência em Nova Aurora e suas flores foram mencionadas na rádio e no jornal local. Mas a saúde de Elza começou a piorar em 2019, quando ela sofreu um acidente que a deixou cega em um olho. Mas mesmo assim, Elza continuou cuidando de suas orquídeas e de seus vizinhos. A mulher nunca parou de escrever cartas para amigos distantes, usando sua máquina de escrever vermelha, um presente do marido morto em 2006 num acidente de ônibus. Elza Gomes será lembrada pela comunidade como uma mulher dedicada ao cuidado e aos outros, sempre com um sorriso na boca e um par de óculos nas mãos. A sua casa, cheia de potes de goiabada, vasos de orquídeas e toalhas de crochê, será eternamente associada à memória da mulher querida que nos deixou hoje. Caetano Veloso, o trovador do sol e da saudade, nascido na ilha enfeitada de Santo Amaro da Purificação, onde os manguezais cercavam o seu berço com um halo de verde intenso. Sua infância, impregnada de harmônios e chiquetes, foi uma encantadora sinfonia de somes e silêncios, em que as ondas do rio e o zumbido dos mosquitos orquestravam os dias de um menino sonhador. Crescendo em meio aos ritmos da terra, sua alma sumbeou a magia dos versos e das melodias. A música, como água para um peixe, tornou-se necessidade vital, uma espécie de elixir que curava a saudade do lugar perdido. No então moderno Salvador, onde os edifícios se erguem como colossais árvores em redor da Praça da Sé, ele encontrou o amadurecimento artístico. Nessa cidade maravilhosa, onde a fé e a música se misturam em um cântico eterno, Caetano teve seu primeiro encontro com a fama. Com seus olhos azuis, brilhosos como o mar de sua terra, ele desafiou os paradigmas musicais, construindo um mundo onde o futuro e o passado se fundiam em uma só harmonia. Suas músicas são coisas vivas, como as ondas que se derramam sobre a praia do Farol, elas vão e vêm, cantam e silenciam-se, mas sempre retornam, ressuscitadas por aqueles lábios que deslizam sobre os violões. O movimento tropicalista, uma revolução sonora na paisagem brasileira, surgiu de suas gestações artísticas. Com ele, Caetano revitalizou a música popular, transformando-a em um veículo de libertação e expressão. Seus versos, como as folhas do jacareteiro no Parque das Dunas, deslizam pelo tempo e espelham o universo interior de um país que de repente encontra a si mesmo em seus ritmos e suas tradições. E hoje, Caetano Veloso continua sendo uma referência, uma luz no meio do caos, um testemunho da força da música brasileira. Sua voz, como o mar, é imparável, eterna, e suas canções, como as pedras da laje, estão enraizadas na terra, indestrutíveis por tempo nem espécie. E ele continua cantando, como um pajé que invoca os deuses do céu e da terra, em homenagem a esse Brasil tão complexo, tão maravilhoso. E nosso coração, como o sertão de sua terra, vibraciona com o som de sua voz. Na beira do mundo, no canto mais humano da Bahia, surgiu um gênio, uma alma envolta por harmonias sertanejas e aromas de terra nordestina.
Caetano Veloso nasceu entre os campos e as igrejas de Santo Amaro da Purificação, em uma família que cantava a vida toda, onde o canto era mais natural do que a respiração. Eles eram humildes, esses seus antepassados, mas ricos em referências culturais e musicais que se entrecruzavam como riachos no chão da casa de sua infância. A música era o oxigênio deles, a força que movia os dias, as noites e os sonhos. A vida em Santo Amaro era uma continuação do passado, onde o tempo parecia parar e a tradição reinava. E Caetano, desde pequenino, vivenciou tudo isso. Os cantos religiosos dos avós, as festas populares das ruas, os sonhos da terra em suas histórias e mitos. Era uma vida vibrante, um cântico de louvores à vida, que o jovem Caetano absorveu como a água aos sementes. Nessa época de florescimento, quando as coisas pareciam pequenas e o mundo inteiro se encaixava em um pequeno canto de Bahia, ele despertou para a arte com um olhar sensível, preciso como as notas de uma guitarra bem tocada. A vida cotidiana era uma partitura que ele observava com profundidade, notando os tons e as nuances mais finos da realidade, como se fosse um pintor que capturasse as cores do mundo em suas telas. E assim nasceu o gênio de Caetano Veloso, cuja vida começou no meio de um universo musical e cultural que o moldou, o inspira e o transforma ainda hoje. Sua música é um legado de uma terra que vive com ricos contrastes, onde a miséria e a alegria se entrecruzam, onde o sol brilha sobre colinas verdes e céus azuis, em uma sétima parte do mundo onde ele nasceu. E é nisso que Caetano Veloso tem sua essência, no olhar sensível, no ouvido aguçado, no coração que vive para a música e a vida. E é nisso que ele nos deixa sentir que a arte, a vida e o amor são o mesmo cântico, uma harmonia que surge da terra e da gente, daquele canto onde todos somos irmãos e a vida se transforma em poesia. Crescendo na terra do sol nascente, Caetano Veloso vivia em harmonia com a vitalidade carregada da Bahia. Nestes anos de formação, onde os ritmos batiam no peito de todos e o canto dos pássaros despertava as almas, sua juventude foi marcada por uma busca incessante, um caminho em constante exploração, à procura da beleza latente nas artes. A vida do menino era um hino ao amor pela música, onde os sons do violão e o canto das avós se fundiam com as letras de poemas escondidos entre as folhas do vento. O mundo de Caetano era uma sinfonia perene, em que cada nota era uma espécie de florescência, um resgate da essência mais pura da arte e do amor. Escolhido pelos olhos do sol para ser uma luz, a juventude de Caetano foi uma jornada de descobrimentos, uma floresta de emoções e sabedoria que cresceu a partir da união da música, da leitura e do cinema. Ele era um garoto apaixonado pela literatura, cujos olhos refletiam a fantasia de escritores como Jorge Amado e Manuel Bandeira. Ao mesmo tempo, o cinema estava em sua alma, com o brilho das telas capturando suas ilusões e sonhos, suas expectativas de uma vida cheia de beleza. Nestes anos de transformação, Caetano foi mergulhando nos estudos da música, imerso em um mar de harmonias, onde as cordas do violão cantavam em harmonia com o ritmo dos passos e o canto das águas. E foi neste ambiente que sua identidade artística começou a tomar forma, moldada pelas influências da música brasileira, do jazz e do rock, que se fundiam em um misto vibrante de cores e sons. Aos poucos, Caetano foi desenhando seu próprio caminho na vida, marcado por parcerias com artistas baianos, que lhe deram voz e corpo à sua criatividade. Juntos, eles transformaram a música brasileira, resgatando a essência da cultura popular, cantando o amor, a esperança e a liberdade. Sua carreira, marcada por inovação e audácia, foi batizada pelas chamas de uma paixão que não tem limites, impelida por um desejo fervorento de expressão. E a repressão política, com seus olhos escuros, não conseguiu apagar a luz que brilhava dentro dele, a determinação e criatividade que o consolidaram como uma voz inovadora e corajosa. A música de Caetano é a escrita da vida, um diário em notas, onde cada composição é uma confissão, um olhar no espelho do tempo. E é neste fluxo constante de memórias que ele se conhece melhor, descoberto através das letras e melodias, o homem escondido nas profundezas da criatividade. Então, Caetano Veloso, o Filho do Sol, é uma luz que ilumina a vida, uma voz que ressoa nos corações. E sua música vai mais longe, ultrapassando as fronteiras do Brasil, cantada em outros países, falada por outras línguas, mas sempre carregada da essência da sua terra, da sua alma e do seu coração. No coração do Brasil, Caetano Veloso nasceu em uma cidade maravilhosa, onde o sol se abraça a terra com brincadeiras e amor.
Ainda no ventre materno, a voz dele vibrava com a música que circulava nos veios da terra, prometendo um futuro de belos cantos. Crescendo nas decorações do passado, entre os sonhos de seus avós e as risadas dos seus tios, Caetano vivia em harmonia com o maravilhoso barulho das ruas brasileiras, onde a música era a voz da alma. Em cada batida, em cada nota, ele aprendeu a dançar com a vida, a tocar a sua melodia e a cantar em harmonia com o universo. Aos 14 anos, Caetano já sabia que a música era seu destino. Com um violão amarelo que falava em sósias, ele construiu um universo de ritmos e harmonias que, em seguida, compartilhou com o mundo. E assim nasceu o primeiro disco, Nos Deis, A Música é uma Festa. No palco, Caetano transformou-se num ídolo, um símbolo da liberdade artística e do pensamento brasileiro. As mãos ensanguentadas de cor verde e amarela, ele se ergueu como um guerreiro que luta pela verdade, por uma música que derrama amor e esperança. Ao lado de artistas consagrados, Caetano compartilhou palco e discos, como se a música fosse o alimento da vida, e os festivais de música tornaram-se num banquete para suas canções, onde o público cantava em uníssono com ele. As obras Tropicália e Sampa se transformaram em símbolos culturais, que marcaram a história da música brasileira, como o grito de alguém que dá o próprio sangue pela terra e pelo povo. E a atuação crítica de Caetano sempre foi um chamado para a liberdade, uma espécie de sonho que se faz realidade através da música, do amor e da paixão. Recebendo reconhecimento nacional e internacional, o nome de Caetano Veloso tornou-se um encanto no mundo inteiro. E cada vez que ele subia ao palco, parecia que ele tinha chave para abrir portas desconhecidas, onde a música e a liberdade se encontravam em harmonia eterna. E hoje, ao olhar para o céu do Brasil, é possível ver um sol iluminado com as cores da sua música e da sua vida. Caetano Veloso, um cantor, um poeta, um guerreiro que nos lembra que a liberdade, a paixão e a música são as almas do Brasil, eternas e sem fim. Caetano, o meu mito brasileiro, com olhos que falam de poetas esquecidos, você chegou ao mundo naquele verão ensolarado de Salvador, onde a luz dourada do sol embalava as ruas e os corações. Era um lugar de música e magia, onde as notas dos violões se enredavam com as risadas das mães no porão e as gritadas de futebol nas ruas. Crescendo sob o som do mar e a sombra das palmeiras, você aprendeu a cantar os sonhos da terra, a dançar com o vento e a compor canções com o sabor das frutas tropicais. A voz de uma criança, que _start user _start assista. Quebrada, mas cheia de esperança, se fundiu com as notas de um violão velho, criando um hino para os olhos cansados e corações quebrados daquela terra. E assim, nasceu uma lenda, Caetano Veloso, o filho do sol e da terra brasileira. Você nasceu para ser a voz do povo, para falar pela Kelly sem palavras, para cantar as danças silenciosas das almas perdidas. Com seu talento inigualável, você abriu caminhos para novas gerações. Que _start user quebrada, mache esperanca _start assista. De sonhos e esperanças. Você mostrou ao Brasil e ao mundo que a música é mais do que notas e acordes, é uma linguagem universal que une corações, unifica culturas e faz crescer a alma. A sua voz, tão suave quanto o mar agitado, tão fértil quanto o solo brasileiro, se